as forças armadas da Rússia começaram, gente, uma luta, uma guerra, né, para obter Shevchenko, que é, na verdade, uma área com o lítio ucraniano. Onde está o lítio da Ucrânia? Uma área extremamente importante, para a qual Kiev enviara no passado uma quantidade muito impressionante de armas, equipamentos militares e também de tropas, né, para defender essa área, que inclusive no passado já teve ali um forte assédio da Rússia, mas que a Ucrânia acabou por se prevalecer naquela região ali de Shevchenko. Começa uma guerra por essa área, os primeiros sinais dão conta de que ela deverá cair para as forças armadas da Rússia, evidentemente com muita luta, né? Não vai ser tão simples assim. É uma batalha importante que começa agora. A luta por Shevchenko começou, tá? Além disso, falar sobre outras conquistas que vem acontecendo no fronte. A Rússia conseguiu libertar uma cidade importante ao sul de Constantinopla, tá? Uma cidade que deu bastante trabalho para a Rússia, que neste momento cai sob o controle das Forças Armadas de Moscou, né? Também aconteceu um ataque importante das Forças Armadas da Rússia a um local com mercenários lá em Kherson, tá? Ainda não há informações, por mais que nessa manhã inteira eu procurasse em todas as fontes, desde o Ministério da Defesa da Rússia, né, a outras fontes, né, de fontes abertas, daí, enfim, não há informação sobre o número de baixas, tá? Mas o número de baixas parece ser bastante significativo. O caráter do ataque mostra que, né, dificilmente alguém que ali estava permaneceu com vida, tá? Tem outras informações também, vários ataques da Rússia em outros locais da Ucrânia. Nesta noite também a Ucrânia fez ataques bastante importantes, né, do ponto de vista da Ucrânia, importantes sim, com drones ao complexo energético da Rússia. Há informação de que a Rússia conseguiu abater alguns drones, mas a Ucrânia não confirma, na verdade, até o momento não confirma algum tipo de êxito com os seus ataques com drones nesta noite. E a Rússia tampouco consegue ser muito firme, né, ao falar sobre os alvos atingidos e a quantidade de drones que foi abatida pelo seu sistema de defesa aérea sobre o território da Federação da Rússia, né? Mas o fato é que a Ucrânia faz ataques. A Ucrânia tem hoje uma capacidade de atacar a Rússia com drones. Neste momento, Kiev fala também que está a lançar, né, está a produzir um míssil de longo alcance. Conversa fiada isso aí, não existe míssil de longo alcance na Ucrânia. Na verdade, trata-se de mísseis ocidentais, né, quiçá alemães, né, que estão recebendo aí uma roupinha diferente, né, porque a Ucrânia não tem condição, né, de produzir míssil de longo alcance, ainda que essa produção seja financiada pela tecnologia e pelo dinheiro da Europa. Não dá, gente, não é algo simples. No fim das contas, esses mísseis, se de fato Kiev tem sob o seu domínio mísseis ucranianos, neste momento, esses mísseis não são necessariamente ucranianos, são mísseis europeus, tá? Então, muitos assuntos aqui para tratar com vocês. Vou pedir a gentileza de você já deixar o like, é muito importante, né? Deixar aí um like, um comentário, uma crítica, uma sugestão. Estou tentando ler um pouco mais, né? Porque é muito difícil, né? Peço desculpas por isso. E vou deixar aqui uma informação, um pedido para vocês. Se houver necessidade de comunicação comigo, né, mais específica, tal, mande um e-mail para josanovales@gmail.com, tá? Claramente que eu posso demorar para responder, mas eu sempre respondo aos e-mails, tá? Então, josanovales@gmail.com, tá? Que é o e-mail aqui do meu e-mail, né? E você pode, e aí eu vou te responder com mais tranquilidade, né? Outros interesses que você quiser tratar também por este e-mail aí. Pedir também a gentileza para aqueles que puderem e tiverem vontade de fazê-lo, para enviar um Pix, né, de qualquer valor para contribuir aqui para o trabalho. Fico muito grato por essa generosidade, assim como já agradeço muito àqueles que têm enviado Pix para o canal, né? Enfim, e para o meu trabalho também. E, por fim, mandar um abraço terno para os irmãos e irmãs que estão na Mãe África, que é a mãe de todos nós, como sabemos. Também para os irmãos e irmãs que estão na Europa, na Ásia, na Oceania e aqui também em todas as Américas que a gente conhece, né? É isso. Bora lá então, né? Olha, foi um assalto bastante importante que a Rússia fez às posições ucranianas ali naquela região de Shevchenko, tá? Foi, na verdade, a conquista da semana até o momento. Agora, uma outra conquista também aconteceu, eu vou falar sobre Shevchenko já já, onde a guerra, dentro da guerra, começa neste momento, mas é importante falarmos também da conquista das Forças Armadas da Rússia da vila de Kalinova. Kalinova fica
naquela região de Constantinopla, abaixo de Constantinopla, é uma conquista importante, tá? As Forças Armadas da Rússia, de certa forma, assim como suspendeu os confrontos durante um certo tempo em Constantinopla, né, ou deixou o confronto com baixa temperatura, né, também o fez em relação a vários frontes que ficavam no entorno de Constantinopla. E um desses é esta cidade aí de Kalinova, tá? A ofensiva das Forças Armadas Russas, né, o grupo Yuzhnaya das Forças Armadas da Rússia, tomaram Kalinova, né? Enfim, no último dia 10 agora, que essa conquista teria acontecido, a informação surge somente agora. Os aviões da Rússia atacaram as posições ucranianas no assentamento, facilitando, portanto, a chegada das tropas àquela localidade, e as tropas hoje já estariam dominando ali Kalinova, já estariam, inclusive, operando a limpeza da vila de Kalinova. As tropas ucranianas que restaram teriam recuado para a vila de Nikolaevka, que fica também na proximidade, tá? No dia 11, né, deste mês, né, ou seja, há 5 dias atrás, a Ucrânia tinha dito, tinha relatado, né, a conquista de Nikolaevka, tá? O fato é que as tropas ucranianas teriam ido para Nikolaevka nesse momento, e evidentemente que as tropas russas vão tentar, né, persegui-las, vão tentar atacá-las nessa posição. De certa forma, Nikolaevka não é uma cidade tão importante para a tentativa russa de tomar Constantinopla como era essa cidade que cai agora sob controle da Rússia, que é a cidade de Kalinova. Essa informação é bastante relevante, tá, gente? Um ataque que aconteceu também em Kherson, gente, que teria eliminado a vida de uma grande quantidade de mercenários estrangeiros que lutam, né, para Kiev, né? As Forças Armadas da Rússia utilizaram-se de bombas FAB. Impressiona hoje o direcionamento dessas bombas, impressiona, né, toda a tecnologia que está sendo utilizada para o emprego de uma arma que é bastante tradicional, né? Uma arma que já existe há dezenas e dezenas de anos, há muito tempo, tá? E que a Rússia sofisticou, né, o emprego dela e tem feito bastante estrago lá na Ucrânia, tá? O palácio, né, prédio do Palácio de Gelo, né, como é conhecida aquela área ali, lá em Kherson, foi atacado, e ali parece que havia muitos mercenários que ali estavam para serem redistribuídos para outros frontes, tá? Mercenários de vários países ali do mundo, né? O prédio ficou completamente destruído, totalmente, enfim, cacos, né? Virou cacos o prédio onde estavam esses mercenários, e a informação preliminar dá conta de que não teria sobrado nenhuma pessoa com vida. Todos os mercenários que estariam neste local teriam perdido a sua vida com esse ataque aí por parte das Forças Armadas da Rússia. Também é um ataque importante, porque toda vez que o mercenário deixa esse mundo fica melhor, né? Para este mundo ficar melhor, quem não presta deve abandoná-lo. Evidentemente que não vamos tentar eliminá-los, né? Mas se eles são eliminados, né, não temos por que chorar, por que lamentar. E mercenário é gente que não gosta de gente. E gente que não gosta de gente não merece ser incluída aqui entre nós, né? Não é gente, né? Então, tá tudo muito bem. Já estão em outro plano, né? Que, enfim, os seus familiares, né, estejam bem. É isso o que mais importa neste momento, tá? Esse ataque a Kherson, ele foi um tanto quanto surpreendente, tá? Em virtude de que o local também estaria muito protegido de informação, e aparentemente os locais, né, as pessoas da proximidade não teriam informações sobre o tipo de soldado que estavam no local. Inclusive, né, as pessoas da localidade não teriam sequer informação sobre o fato de que eram militares que estariam a ocupar aquela área, tá? Agora, evidentemente, o chefe dos bombeiros lá da região de Kherson, né, Roman Miroshka, né, disse que a pista de gelo que fica dentro desse prédio de gelo aí também teria sido completamente destruída, não teria ficado nada. Ou seja, não ficou nada. Você vê a imagem do local, tudo virou pó, né? E virou cacos, né? Na verdade, não virou pó necessariamente, tem até uma estrutura ali, mas ela está totalmente danificada, assim, não sobrou uma janela, né? Não sobrou uma parede totalmente em pé, sem danos, e as pessoas que ali estavam, todas certamente devem ter perdido suas vidas.
Houve também ataques a inúmeros outros alvos militares na Ucrânia. Foram atingidos regiões ali, objetivos militares na região de Kiev, na região de Nikolaev, na região de Poltava, na região de Sumy, na região de Kharkov e também em Odessa. Foi, portanto, mais uma daquela noite barra madrugada para a Ucrânia esquecer, tá? Enfim, informações bastante importantes, sem dúvida nenhuma, a gente pode e deve comemorá-las. Agora, nada, absolutamente nada, chega perto do que a Rússia fez, né, com esta missão de assalto em torno de Shevchenko, tá? As tropas russas fizeram ali um avanço rápido, muito rápido, sobre a cidade, um avanço ofensivo, uma ofensiva sobre a cidade, né? Tomaram os edifícios, chegaram ali, não foi de graça, chegaram a Shevchenko a custo de algumas vidas que foram perdidas, né? A Ucrânia fez ataques, né? As tropas russas que chegavam, um comboio gigantesco com tanques, com blindados, chegou ao local. Alguns ficaram pelo caminho, né? Não de tanques, né? Mas um outro blindado foi atingido no caminho. Agora, os ataques não foram feitos somente, né, através de blindados, né? Ataques aconteceram de várias direções e alguns deles ocorreram em virtude de quadriciclos, né? Triciclos, né? Quadriciclos, né? Enfim, veículos de movimentação muito mais rápida, né? Levando tropas para aquela região de Shevchenko. Um ou outro desses veículos rápidos também foi atingido ali por drones ucranianos. Então, não foi de graça, evidentemente, tá? Porque era uma posição muito bem defendida pela Ucrânia. Claramente que um ataque a ser feito sobre uma região muito bem defendida, né, com posições muito bem trabalhadas ali, protegidas, claramente que quem está a atacar pode ter baixas, e isso de fato aconteceu. Então não foi de graça, mas o fato é que foi impressionante como as forças russas chegaram de uma hora para outra assim, em Shevchenko, tá? Tomaram, como eu disse, os edifícios, né, da parte norte de Shevchenko, tá? Veículos pesados, como eu disse, mas também veículos leves, como eu disse, vindo de várias direções, num ataque coordenado feroz, tá, gente? Feroz e surpreendente, como eu disse, até mesmo em virtude, tá, das posições ucranianas estarem naquele local muito bem estabelecidas, tá? Também foi surpreendente o fato de que a situação de Shevchenko sugeria uma suspensão das atividades da Rússia, né, e a canalização de tropas e uso de equipamentos para outras direções, ou seja, que a Rússia suspendesse, né, toda a tomada de Shevchenko, a tentativa de tomar Shevchenko, né, canalizasse suas tropas e armas para outras direções, para no futuro, né, voltar a se ocupar dessa frente. Mais ou menos o que está acontecendo agora, o que acontece com Kupiansk, que a Rússia deixou de lado durante um tempo, hoje faz ataques muito poderosos ali em todas aquelas cabeças de ponte, né? E as tropas russas, num certo momento, vão chegar e tomar Kupiansk, tá? Mais ou menos o que a gente já percebe acontecendo também no entorno de Constantinopla, tá? Então, o que acontecia ali, a maneira como a Ucrânia estava estabelecida em Shevchenko, sugeria que as forças russas deixassem a cidade de lado por um tempo, né? Mas não foi o que aconteceu, foi totalmente o contrário com esse ataque da Rússia. Também por isso ele foi totalmente surpreendente, tá? Assim, sobre Pakrovsk, rapidamente aqui, é muito interessante, porque em Pakrovsk acontece um movimento diferente do que acontece lá em Shevchenko, tá? A Rússia ataca Shevchenko, né, começando praticamente uma pequena guerra dentro da guerra, né, uma guerra importante dentro da guerra, né? Agora, ao mesmo tempo que ataca esta área, ela muda de postura lá no entorno de Pakrovsk. Houve uma mudança, portanto, ali, no lugar de atacar, as tropas russas começam a se valer, tá, das posições defensivas já conquistadas. A partir de então, deverá fazer ataques mais específicos, né, às posições ucranianas, mas, sobretudo, as forças russas vão se utilizar daquela área conquistada em Pakrovsk para receber os ataques ucranianos e, a partir daí, contra-atacar os ucranianos, né, ou eliminá-los, né, a partir, por exemplo, de drones, né, e da sua artilharia. Então, a Rússia muda de tática ali em Pakrovsk, né, inclusive, alguns dias, as tropas que estavam em Pakrovsk, parte delas rumaram para naquela aglomeração Minorgrad ali, Pakrovsk, saíram dali, indo em direção aqui, a Constantinopla, tá? Bom, parte da cidade hoje de Shevchenko, né, se converte em zona cinzenta,
tá? E em zona de disputa por parte das Forças Armadas da Rússia e da Ucrânia. As tropas russas chegaram na imediação da cidade, né? Naquele momento ali, se estabeleceram posições na entrada da cidade, junto a uma fileira de prédios, alguns dos quais bastante altos, né? E que poderão ser utilizados pelos russos como fortificações, tá? Então a Rússia chegou ali na entrada da cidade, né, na parte norte da cidade, tomou uma área de prédios ali, tomou uma área, né, sob seu controle, uma área pequena, né, uma zona cinza se estabeleceu imediatamente à frente dessa área, tá? O curioso é que se a Rússia conseguir furar esse bloqueio que tem das forças ucranianas que tem ali à sua frente, né, e tomar, né, conquistar essa área cinzenta, essa zona cinzenta, as tropas russas estarão imediatamente diante do quê? Diante das minas de lítio de Shevchenko, tá? Então, uma das razões pelas quais a Rússia pode ter tomado a decisão de conquistar Shevchenko no momento, pode ser o fato de que o Donald Trump está de olho na riqueza ucraniana. Embora Shevchenko fique dentro do Donbass, né, para evitar confusão, para evitar ali, desejos malucos do maluco que está no poder em Washington, a Rússia talvez tenha entendido que precisava tomar logo sob seu controle esta área onde está o lítio ucraniano. São reservas gigantescas de lítio que pode cair sob o controle das Forças Armadas da Rússia, tá? Bem, e o que acontece agora, né? O que acontece agora? Bem, tanto as tropas russas quanto as tropas ucranianas, né? Claramente que poderão receber auxílio por parte dos seus comandos. Claramente que podem e precisam receber auxílio por parte dos seus comandos. As tropas russas que chegaram àquela região, elas têm hoje chegaram a uma situação bastante benéfica, mas claramente, apesar de uma outra baixa, mas claramente que elas vão precisar de reforço, tá? O fato dessas tropas já estarem ali naquela área também permite, tá, com que outros contingentes de soldados russos possam se aproximar sem sofrer tanto, né, o assédio de drones ucranianos, de ataques ucranianos, como aconteceu com esses primeiros soldados que chegaram a Shevchenko. Ou seja, as tropas russas que já estão ali posicionadas, elas também podem gerar uma proteção maior para as outras tropas russas que cheguem em apoio, em virtude de que essas tropas estarão a combater as tropas ucranianas que já estão posicionadas em Shevchenko, as mesmas tropas que fizeram ataques com drones aos russos que chegaram e ocuparam agora essas posições na entrada da cidade, tá? Então, como é previsível, tanto a parte ucraniana como a parte russa vai precisar de auxílio. Duas questões aqui, né, que são bastante relevantes, né? A primeira delas é que as posições de Kiev vinham sendo atacadas constantemente por drones russos, né? Nessas duas últimas semanas, né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos uma semana e meia, tá? Que as posições ucranianas vinham sofrendo muitos ataques ali por parte das Forças Armadas da Rússia, com o objetivo claramente de fragilizá-las, né? Ou seja, os combatentes, né, que ali estavam, né, e que agora se defrontam com os soldados russos, né, estão profundamente desgastados. Viveram um desgaste, né, que foi um desgaste oportunizado pelos ataques que a Rússia vem fazendo já, no mínimo, há uma semana e meia, tá? A segunda questão passa pelo fato de que, como eu disse, ambas as forças precisarão agora de apoio. Neste caso, a Rússia parece dispor de total vantagem quanto aos ucranianos, tá? A Rússia pode retirar os seus soldados de várias frentes ao longo da zona de guerra sem desequilibrar as suas forças, né? Além disso, pode simplesmente, né, enviar soldados que finalizaram as suas etapas de treinamento recentemente e que se concentram, por exemplo, naquelas áreas ali de Belgorod, né? Vale lembrar que Kiev vem dizendo constantemente que a Rússia deve fazer uma ofensiva sobre Kharkov, tá? Para recuperar Kupiansk, entrando no Donbass e atacando as posições ucranianas, tanto em Kramatorsk como em Slaviansk, tá? Quanto à Ucrânia propriamente dita, tá? O seu comando parece estar com dificuldades, né, neste momento para lidar com todas as prioridades que surgem constantemente, tá? Até porque as novas prioridades, né, para as Forças Armadas da Ucrânia, tá, surgem ao mesmo tempo em que as velhas prioridades continuam presentes, né? Nesse sentido, gente, dar uma atenção especial por parte da Ucrânia a Shevchenko significa
retirar essa mesma atenção, né, aos combates que são realizados em frontes importantíssimos, tá? No Donbas, em Kharkov, em Sumi e também em outras regiões, tá? Ou seja, começou a guerra por Shevchenko, a Rússia começa essa guerra muito fortalecida e pode tomar da Ucrânia esta enorme, gigantesca reserva de lítio, o que vai ser um baque, mas um golpe terrível na Ucrânia e também nas ambições do Ocidente em relação àquela riqueza que está naquela região. Eles falam que vai usar o dinheiro da Rússia para financiar isso e aquilo. A Rússia vai se utilizar dos territórios conquistados e da riqueza que está nesses territórios para financiar a própria reconstrução desses territórios. Algo bastante paradoxal, né, e até irônico é que desde a independência da Ucrânia, né, Kiev vem explorando as riquezas minerais que estão presentes ali, por exemplo, no Donbas, né, mas para financiar, por exemplo, a economia do país inteiro, né, menos daquela região. Tá? Não há investimento naquela região. Né? Desde que a Ucrânia ficou independente, aquela região não ganhou, por exemplo, uma rodovia, por exemplo. Tá? Nada foi melhorado, né? Nada foi construído, está tudo sucateado. Por quê? Porque não havia investimento feito a esta região do Donbas, especialmente, né, justamente o Donbas, que sempre forneceu essa riqueza para a Ucrânia no geral. Ou seja, a Rússia tomando o Donbas pode se utilizar até mesmo das riquezas que estão presentes no Donbas para reconstruir essa região após a guerra com a Ucrânia. Tá? Os veículos ucranianos soltaram informação sobre uma importante área conquistada, retomada da Rússia, né, que estava sob o domínio da Rússia, mas essa informação é completamente mentirosa. Kiev havia dito que conquistara Dnipro Energia, que é uma cidade importante, né, que fica ali abaixo de Shevchenko, ali um pouco, tá? É uma cidade, é uma área interessante, tá? Mas é uma informação falsa, tá? Inclusive com imagens, eles apresentaram imagens, né, de destruição de blindados russos, tá? Mas as imagens em questão seriam de outros lugares e também até mesmo imagens de outros momentos do confronto com as russas, tá? com a Rússia. Ou seja, a situação segue bastante complicada para a Ucrânia, são informações muito importantes, a luta por Shevchenko, ela precisava acontecer, tá? Não acho que valia a pena suspender, né, os confrontos naquela área, e neste momento a Rússia parece ter entendido isso, e começa essa briga, essa pequena guerra dentro da guerra, para retomar uma área extremamente importante do ponto de vista, sabe, das riquezas minerais do Donbas, né? Esta área poderá ir para a Federação da Rússia nos próximos meses ou semanas, a ver como vai ser o combate, até porque não vai ser de graça para a Rússia. Você vai conquistar certamente essa área, mas também, como sabemos, né, não vai ser tão de graça como todo mundo imagina. Chega lá e conquista. Não, há baixas, há perdas também de soldados, assim como a Ucrânia também tem perdas o tempo inteiro. Tá? Agora, claramente, que quem mais perde é a Rússia. Talvez aí, numa escala de 1 para cada 10, a cada soldado russo que a Rússia perde, a Ucrânia perde no mínimo 10 soldados. Isso não é informação minha, isso é informação pública. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.